Amigas e amigos, BasioCast no ar. Sempre aqui preocupados em trazer o conhecimento, compartilhar conhecimento que a gente julga que é relevante para a vida das pessoas para que elas possam se desenvolver. Sou Eduardo Mendonça, sou CEO da Basio. Estou aqui para mais um EP. A gente já vai falar um pouco do tema que a gente trouxe hoje para conversar, e vou também falar do convidado, que aliás já agradeço de antemão, mas até antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu vou falar do nosso amigo Marlon, que está aqui do meu lado. E vou adiantar o assunto para você fazer sua pergunta, tá bom? Tá bom, então. Nós vamos falar da evolução tecnológica da SAP. É SAP ou SAP? Alexandre, seja bem-vindo. Alexandre, que é VP da SAP, vai desmistificar. Vai desmistificar agora. Fala de você um pouco, Ale. Fica à vontade, seja bem-vindo, meu rei. Obrigado, Edu. Obrigado, Marlon, aí pelo convite. Então, meu nome é Alexandre Pereira, eu sou vice-presidente da SAP na América Latina, para o nosso RP, né, que se chama SAP S4HANA. E para a nossa oferta na nuvem, que se chama RISE with SAP. RISE with SAP. Olha, é bonito isso. SAP, né? Agora SAP, aí é chique. Aí é chique, SAP é chique. Mas o correto é SAP. Né? SAP é porque ela vem de uma sigla. Uma sigla, exato. Né? Então, sistemas, aplicações e programas. Mais ou menos traduzido do original em alemão. Exatamente, é uma sigla. E já respondeu uma outra pergunta que ia fazer. Qual é a origem da SAP? Alemã. Alemã. E para vocês que sempre chamaram de SAP, hashtag SAP, tá? Agora eu quero saber, SAP em alemão. Ah, velho, não complica. Eu já fiz essa pergunta e acho que é mais parecido com SAP do que com SAP, mas é uma coisa no meio do caminho. Bom, é porque o alemão tem até uns memes na internet que são engraçados. Às vezes eu acompanho o pessoal fazendo uns comparativos de palavras assim em idiomas diferentes. Quando chega no alemão, velho, o negócio complica. Mas vamos falar um pouquinho da SAP. Vamos falar um pouquinho dessa origem da SAP. Eu mesmo, assim, eu nunca fui usuário de SAP. Mas eu trabalhei em muitos projetos para prover infraestrutura para que o SAP pudesse rodar de maneira adequada e atender às necessidades dos negócios dessas empresas das quais eu trabalhei. Traz um pouquinho disso, Ale. Compartilha com a gente. A SAP ela tem quase 50 anos aí de história já, né? Então, 50? Então eu posso dizer que eu conheço a minha vida toda. Aqui no Brasil, próximo aí de 20, mais ou menos. E a origem da SAP, ela nasceu justamente nessa época que começou, né, a informatização, vamos dizer assim, das empresas. Né? Boa. E o requerimento, assim, das empresas era justamente esse, né? Como que eu consigo ter um sistema de gestão empresarial, legal, né, para gerenciar contabilidade, finanças, compras de maneira integrada. Né? Exato. Então, esse foi o conceito que nasceu a SAP, e desse conceito nasceu o ERP, né, que vocês já devem ter ouvido falar nessa sigla também. ERP, esse acrônimo quer dizer? Enterprise Resource Planning. É mais ou menos pegar um monte de planilha de Excel diferente e colocar tudo junto de baixo aí para ficar mais fácil de organizar isso. Mas dando toda a governança que precisa, né? Porque o que acontece, né? Quando uma empresa ela começa ela mesma a desenvolver os seus sistemas, né? Sim. Ou Excel, que pode ser Excel, pode ser outras coisas, ela consegue gerenciar o seu negócio até um determinado patamar. Justo. Né? E aí ela começa a enfrentar outros requerimentos, né? Então, ou seja, requerimentos de volume ou complexidade de negócio, ou de governança corporativa. Porque um dos temas muito importantes aí da adoção do RP é você realmente... vamos falar de uma empresa que tem capital aberto. Justo. Né? Essa empresa, quando ela publica um balanço, um demonstrativo de resultado, e ela coloca aquilo para o mercado, a primeira coisa que tem que acontecer é que ele tem que acreditar que aquele número é real. Justo. Né? E para que você acredite que aquele número é real, você precisa ter processos e controles para que você garanta que aquilo é real. Sim. E o RP e os sistemas de gestão empresarial, eles são parte crítica, né?
disso. É diferente de um Excel. Um Excel você pode manipular, alguém pode ir lá e mexer na informação, esse tipo de coisa, né? O ERP não. O ERP, ele começa, né, com o seu, sei lá, fiz um fato gerador, né? Fiz uma compra, fiz uma venda, e esse processo ele vai acontecendo, né? Então você fez uma requisição, aí você fez uma contação com não sei quantos fornecedores, você capturou o preço desses caras, isso virou um pedido, foi aprovado com as regras XYZ, isso daí foi para a contabilidade, depois você fez o pagamento. Então, assim, existe um processo ponta a ponta, né, que registrou tudo o que aconteceu naquela transação. Né? Rastreabilidade da informação. Então, assim, não tem como você ir lá e desvirtuar aquilo para depois isso você fazer algum cambalacho assim, né, nos seus números financeiros para você aparecer bem no mercado. Né? Então, tudo isso tem muito a ver com RP. Né? Então, justo. Essa parte de governança e confiabilidade, que é importante, e a parte da excelência operacional também, né? Então, como que eu faço melhor aquilo que eu faço hoje? Como que eu produzo melhor? Como que eu compro melhor? Como que eu, né, todos os processos que eu tenho dentro da minha empresa, como que eu atinjo uma excelência operacional melhor, que isso vai me trazer outros benefícios depois. Né? Eu acho que isso é muito interessante, me arremeteu um pensamento aqui, que a organização desses fluxos de trabalho dentro de uma ferramenta que tem como propósito trazer essas regras e fazê-las funcionar do ponto de vista operacional mais eficiente, te traz um tempo que é nobre para você usar para outras coisas e tornar outros processos ou até mesmo os existentes mais eficientes. E aí a gente traz não só essa questão da automatização, né, do processo ou de ganhar tempo diante de alguns processos, mas você pode trazer também, por exemplo, rastreabilidade, confiança, segurança da informação que está sendo tratada dentro desses sistemas. E eu trago isso porque há um passado tão distante, e esse é distante mesmo, tem mais de 25 anos essa brincadeira. Eu trabalhei com o GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, onde o objetivo desse sistema era o quê? Você trazer procedimentos, processos dentro da ferramenta, onde você faria digitalização de documentos de papel e indexaria essas informações e colocaria dentro de um sistema para torná-la rastreável, mais fácil procura, enfim, uma série de benefícios. Então, o ERP, né, aí com o SAP, e eu trago isso, Ale, pelo seguinte, até pelo fato de ter tido contato com projetos de implantação de SAP, eu vejo, às vezes as pessoas olham a coisa de uma maneira muito simplista, e não é. Eu já vi analista batendo a cabeça na parede, cara, para poder criar fluxos e processos que atendam à necessidade do negócio. É interessante isso, é muito legal isso. Isso ainda é uma realidade hoje, certo? Sim. É difícil você fazer esse ajuste todo. É difícil, e aí isso traz também outro ponto muito relevante até da evolução, né? Da solução e do mercado. Sim, né? sim. Quando a gente começou aqui no Brasil, lá nos anos 2000, né? E não sei se vocês sabem, o que impulsionou o RP no Brasil foi o bug do milênio. O Marlon nem sabe o que é isso, eu acho. Bug do milênio? Bug do milênio, virada para os anos 2000. Eu atualizei muita BIOS por causa disso. Cara, então, tinha esse negócio que, cara, todos os computadores do mundo vão parar, não sei o quê. Sim. Cara, isso foi um grande acelerador de adoção do RP no Brasil e no mundo. Mas no Brasil, isso foi o que desbloqueou e acelerou o mercado aqui. Só que era uma época diferente, né? Então, nessa época, como se implementava ERP, né? Cara, era um projeto de 2 anos, 3 anos, às vezes 4 anos, que custavam muitos milhões, né, de dólares. Um investimento super, super pesado, né? Tá. E basicamente era uma filosofia que era feita da seguinte maneira. Os consultores, né, ou o time de projeto que ia implementar o RP, primeiro entendiam qual que era a situação atual, né, de cada empresa, quais eram os processos de negócio, como que isso deveria funcionar.
né? Então eles faziam um mapeamento do as is, chamava isso as is. As is. Depois desenhava um to be, ou seja, qual vai ser o meu novo processo. Justo. Né? E aí, no mundo aí de implementação de RP, isso chamava blueprint, né? Esse conceito. E aí depois você levava isso para a ferramenta, né? E isso fez com que a gente tivesse muitos desenvolvimentos no RP, né? Então o RP, imagina, ele te entrega um monte de possibilidades e processos, né? Que estão ali já pré-definidos, né? Com muita flexibilidade. Você pode fazer várias coisas, mas eles estão definidos. Sim. Né? E aí quando você nessa época você fazia essa implementação trazendo esse conceito de fora para dentro, vamos dizer assim, né? Você muitas vezes se deparava com uma situação de que o que estava no RP não era o que você queria colocar ali dentro. Né? Certo. E aí começou-se então uma implementação onde você desenvolvia dentro do RP, que são os famosos ABAPers. Dos ABAPers. Né? Eu ia chegar nesse ponto do ABAP, o cara do ABAPer. Os caras do ABAP. Então, cara, era ABAP correndo solto ali, desenvolvendo tudo que precisava para atender o requerimento do cliente. O que aparentemente, a princípio, parece uma boa ideia, não parece uma boa ideia? Parece uma boa ideia. Só puxa pertinho de você para pegar bem o áudio. Puta, vai ter um super fit, vai atender o que a empresa precisa e tudo mais. Custom made praticamente, né? Praticamente um custom made, só que com uma base por trás. Sim, né? sim, algo já pré-pronto, por assim dizer. Só que o que aconteceu? Né? Isso daí depois teve um efeito colateral muito forte, né? Que só foi sentido no médio e no longo prazo pelas empresas. Sim. Que é o seguinte, você desenvolve tanto que depois você começa a ter dificuldades, primeiro para manter isso, porque esse ABAPer aí às vezes esse cara que fez aquele desenvolvimento, só ele conhece, é um desenvolvimento tão grande que você fica na dependência aí de pouquíssimas pessoas que sabem fazer aquele negócio. Justo. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, a SAP, ela vai evoluir o produto. Sim, certo? Sim. Então, ela tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento que basicamente é o business dela. Né? Sim, claro. Inovar e trazer novas funcionalidades. Então, imagina, eu falei para vocês que a SAP tem 50 anos. Imagina 50 anos de desenvolvimento, entendendo o que as empresas precisam, colocando isso dentro da RP. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem o que a gente chama de melhores práticas. Né? Então, cara, a gente tem já isso no RP. Né? Então, a gente já sabe quais são as melhores práticas para gestão financeira, contabilidade, para manufatura. E isso por indústria. Né? A gente tem... Por vertical dentro da SAP, a gente tem o time de varejo que só fala com os clientes de varejo para entender o que eles precisam e colocar isso no software. Legal. A gente tem o time de utilities que está vendo o que as empresas de energia, de gás, de petróleo precisam para colocar isso dentro. Justo. A gente tem de mineração, a gente tem de atacado, a gente tem basicamente 25 indústrias. A gente tem sensacional, times para essas... E a gente fica fazendo isso por 50 anos. Então, imagina toda essa evolução que a gente tem disponível e essas empresas que lá no ano 2000 fizeram um monte de desenvolvimento por cima, quando eu entrego a nova funcionalidade, a evolução para ele não consegue usar, porque ele se amarrou nesse desenvolvimento em cima do RP. Né? A gente até costuma falar que, não sei se vocês sabem, né? Mas dentro lá do SAP, um desenvolvimento, ele é tecnicamente, eles colocam lá o nome do programa e eles colocam um Z na frente para identificar que é um desenvolvimento. Z, alguma coisa. E aí a gente fala, é Z. Tem um monte de Z, tem um monte de Z. Z significa desenvolvimento custom made. Né? E aí tem muitos clientes... E aí curiosidade, hashtag curiosidade. Hashtag. E aí para fazer uma brincadeira com o começo aqui que vocês falaram, SAP, SAP, tem alguns clientes que a gente disse que não tem mais SAP, tem um ZAP. Porque fizeram tanto Z que não é mais SAP. Adorei! É mais fácil a SAP comprar o desenvolvimento do cara. Eu tenho um ZAP. Então isso gerou um problema gigante, né? Em diversos clientes nossos. Cara, é uma conversa muito, muito séria, né? Como que a gente vai ajudar esse cliente? Como que a gente faz o prédio de RP hoje? Né? Eu queria chegar aqui para explicar como que a gente faz hoje o prédio de RP. Boa. Hoje é o contrário. Hoje a gente já traz, como eu disse, essas melhores práticas. Então tem já muito know-how.
dentro do sistema. Então, basicamente, é o contrário, né? Então, as empresas, a gente faz workshops onde a gente mostra o que está pronto. Ó, tá vendo? O contas a pagar funciona assim. Passo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem essas possibilidades, não sei o quê. O time da área de negócio do cliente, ele olha para isso. Evidentemente, ele vai dizer, cara, faz sentido, não faz sentido. Na maior parte das vezes faz sentido. Se tem alguma coisa diferente, ele vai falar, puxa, aqui eu quero fazer alguma coisa diferente, que ele pode fazer uma parametrização. Agora, se ele aceitar 100%, tá pronto. Tá pronto, é só colocar para rodar. Então, acabou, não tem mais aquele... Então, agora a gente tem projetos, cara, de 4 meses de RP, 6 meses de RP, ou até menos, né? Porque é você pegar o que tem, adaptar e aí, cara, treinar e usar. Né? Cara, que loucura, porque eu sempre falo disso dos podcasts, a maioria deles que a gente grava, eu falo, né? E é justamente essa onda tecnológica que está ganhando cada vez mais evidência. Está cada vez ficando mais forte, se já não está muito forte, e que a gente vê um monte de profissionais preocupados com suas carreiras, onde ele fala, eu vou migrar para TI. O Marlon até fala num deles, não venha para TI. Não, deixa. Exato, não venha. Não venha pra TI. É caótico, não vale a pena. Eu falo muito do quê, Alexandre? Eu falo muito do conhecimento experiencial. Então você trouxe aqui uma coisa que é muito reflexiva, ela é muito interessante e que não é um movimento recente, tá? A gente está falando de uma empresa que já tem 50 anos de história e que há muitos anos vem o quê? Colhendo conhecimento experiencial, ou seja, experiência de profissionais da área de finanças, da área administrativa, da área de logística, da área de várias, de RH, e vem transformando isso em melhores práticas. Então, é o profissional que, se estudou RH, se formou em RH, é um excelente profissional em RH, e ele vai usar a TI como ferramenta e não como fim, que é um pouco diferente do que a gente faz, eu e o Marlon. A gente tem tecnologia como fim, né? O Marlon é especialista em Veritas. Né? Eu não sei mais no que eu sou especialista, porque já tem muito tempo que eu não boto a mão nessas coisas. Mas, enfim, a gente tem essa especialidade de ter a tecnologia como competência principal. E eu vi esse movimento na SAP, nos projetos que eu participei de implementação, não do SAP, mas de infraestrutura para suportar o SAP, de profissionais que migraram de áreas diversas. Então, cara de logística, cara de finanças, cara de RH, pessoas de qualidade que migraram dessas suas áreas de competência, em ambientes fabris ou não, e foram aprender a trabalhar com processos e SAP. Isso aí. É muito louco esse movimento, eu acho muito legal isso. Honestamente, eu acho muito legal. Quer dizer, o que a gente vem falando hoje de maneira mais intensa, né, botando pilha e falando para as pessoas não se preocuparem, já está acontecendo há 20 anos, pelo menos. Exato, né? É uma jornada, né? Isso que vem sendo desenvolvido. E é o que você falou, é usar a tecnologia. A tecnologia não é o fim para ela mesma, né? Mas ela é um fim para habilitar coisas melhores que você vai fazer na área de negócio. Né? Justo. Exatamente. É muito legal isso. E no fim do dia, isso traz o quê? Lógico, né? Além de toda a gestão e controle da informação, tem que trazer o quê? Velocidade e eficiência para o próprio negócio. Porque hoje as tomadas de decisões, elas têm que ser muito mais rápidas, porque o mercado exige isso. Exato. Então, se o processo está alinhado, a informação está à disposição, eu posso fazer uma brincadeira qualquer com alguns dados que eu extraio de um SAP, eu posso tomar uma decisão que pode alavancar o meu produto, por exemplo, alavancar o meu negócio. Isso, exato. E aí vem outro tema muito relevante, que é o outro evento que a gente teve recente. Né? Então, eu falei do bug do milênio, né? Nessa época aí dos anos 2000. Nem tão recente. E a gente teve um muito recente. Você sabe qual é? A pandemia. Pandemia. Né? Então, assim, sim. a pandemia, da mesma maneira que o bug do milênio fez, acelerou demais a adoção e evolução tecnológica no mundo corporativo. Sim. Mas, assim, é sem precedentes, né? Talvez o que a gente tenha tido de adoção nos últimos 2 anos de novas tecnologias se equipara ao que aconteceu nos 10 anos antes da pandemia. Né? Justo, Nesse tipo concordo. de velocidade. E que tipo de
de adoção tecnológica aconteceu no mundo corporativo, né? Porque, assim, até então, a gente, como pessoa física, a gente está acostumado com um monte de coisa já no celular, Sim, né? sim. Super comodidade, o aplicativo se atualiza sozinho, Sim. você usa machine learning mesmo sem você saber, quando você está lá no Waze dirigindo seu carro, né? O cara, ele já está lá com o algoritmo, aprendendo o que está acontecendo, não sei o quê. Só que isso era uma coisa que não estava dentro das empresas ainda, estava na nossa vida. Mas assim, o funcionário, quando chegava lá para trabalhar, ele ia ver uma tela quadradinha, com os processos A, B, C, D, e ele ia tocar a vida dele do jeito que tá. Né? Justo. Isso, cara, isso mudou, né? Totalmente na SAP, inclusive. Né? Então, se você olhar, vou começar pelo look and feel hoje do SAP, do S/4HANA, do nosso RP, cara, ele é totalmente diferente do que a gente tinha nessa época aí, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que era aquela tela quadradinha, onde você colocava os campos, não sei o que. Sim. Por quê? Porque agora a exigência até das pessoas, né, que ingressam nessas empresas, elas demandam mais simplificação, né, mais agilidade. Então, a gente fez há bastante tempo atrás já, mais ou menos uns 10 anos, um trabalho de design, né, de design, né, para saber assim, ok, como para cada tela da SAP, né, e para cada processo, como que eu tenho que desenhar isso para que ele seja o mais eficiente possível, tenha o menor número de cliques possível, sabe? Onde que tem que estar cada informação para que as pessoas sejam mais produtivas, né? Então, assim, mudou totalmente a forma que um funcionário que está ali utilizando o SAP, ele se relaciona com a ferramenta, né? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é o que a gente chama de tecnologias inteligentes. Certo. Né? Então, por exemplo, eu estou misturando espanhol e português, que hoje eu falei espanhol de inteiro. Então, por exemplo, o inteligência artificial, né? Machine learning, análise preditiva. Sim, então, tudo isso são RPA, né? Que vocês também devem conhecer, né? Automação robótica de processo. Exato. Então, isso como ferramenta, tecnologia final, legal, né? Dá para fazer um monte de coisa. Agora, como que eu levo isso para um contexto de negócio? Né? Então, aí a SAP ela decidiu por duas estratégias. Né? A primeira ela pegou essa tecnologia e ela incorporou na aplicação. Então, onde é possível eu automatizar com machine learning e inteligência artificial, eu já estou fazendo, onde eu entendo que eu tenho um business case que eu vou atender uma grande parte dos meus clientes. Né? Então, de maneira standard, a SAP vai lá e ela coloca essa tecnologia no meio ali do RP para que as coisas aconteçam mais rápido. Por exemplo, tem um processo que toda empresa tem, né? Que é o processo que você tem que pegar o extrato do que foi pago no banco e bater com o que está no seu sistema. Justo, fazer a conciliação bancária. Fazer a conciliação bancária. Justo. Como que é feito isso antigamente? Era uma pessoa, no mínimo uma pessoa, depende da empresa. Isso é muito trabalhoso, um volume muito grande de transações. Essa pessoa tem que pegar o extrato de um lado, pegar lá, abrir a telinha do SAP e ficar fazendo puxa essa, baixa, essa, puxa, essa aqui não foi. E vai fazendo isso. Vai ticando. Um a um. Quem nunca? Eu já tiquei. Quem nunca ticou? Eu já tiquei. É só no marca-texto ali. O que a SAP fez? Pegou o machine learning e aplicou nesse processo. Né? Então ela fez o seguinte, cara, tá bom. O usuário vai fazer uma vez, vai fazer 2 vezes. Na terceira vez, o sistema já começa a entender o que ele está fazendo. Puxa, ele sempre vai pela data, com esse valor, com mais ou menos essa tolerância, e ele dá ok, vou fazer igual. E aí o sistema começa a fazer. E aí o usuário começa a trabalhar só nas exceções e não na maioria dos casos. Na maioria dos casos, então, já elimina aí. Exato. Então, assim, a SAP já está fazendo isso. E a outra estratégia que vai nessa linha ela também oferece essa ferramenta para que a própria empresa faça do jeito que ela quer. Porque a gente vai fazer o que a gente entende que funciona para a grande maioria. Agora, pode ser que um cliente, sim, tenha a especificidade dele. Isso nunca vai morrer. Né? Sempre vai ter aquele cliente que tem aquele processo diferente e às vezes aquilo é um diferencial de negócio. Exato. Né? E aí
a gente tem que dar ferramentas para que ele possa fazer isso de uma maneira mais inteligente do que a gente fazia nos anos 2000, né? Para que ele faça isso de uma maneira mais inteligente. Então a gente fornece essas ferramentas, né? Tem RPA, tem Machine Learning, inteligência artificial, para que ele mesmo desenvolva isso dentro de casa. Dentro de casa, na nossa tecnologia. Ou seja, é o ABAPER ganhando mais responsabilidade, porque duvido que alguém do negócio vai meter a mão num RPA. Jamais. Jamais. Não sei, quem sabe no futuro. Agora, outra coisa legal, só pra gente fechar esse tema, e aí a gente fecha já com essa história do ABAPER, é que a gente também aprendeu outra coisa, que o problema não é desenvolver. Pode desenvolver. O problema é desenvolver dentro do RP. Certo. Então, qual que é a maneira inteligente de desenvolver no SAP, né? No RP? Então, assim, aqui está o RP, quanto mais a gente manter esse cara limpo, que a gente chama de clean ERP, né? Ou seja, não desenvolver aqui, deixar os objetos standards, usar o que tem disponível, etc. Justo. Menor vai ser o custo para manter isso aqui e melhor e mais rápido vai ser para você consumir as inovações da SAP. Então, a SAP lançou um negócio, se isso aqui está atualizado e está limpo, você vai pegar aquilo ali e vai consumir. E ainda mais se estiver na nuvem, depois a gente vai falar de nuvem. Mas nós vamos falar. Aí a gente vai chegar, aí sim. Mas você pode ter certeza. Né? Mas vamos fechar o assunto do desenvolvimento. Então, assim, o que é importante saber aqui é, cara, isso aqui tem que ficar o mais limpo possível. Mas quer dizer que eu nunca mais vou desenvolver? Vai, mas desenvolve aqui, num outro lugar, né? Que o mercado chama de PaaS, de Plataformas as a Service, né? Então você desenvolve aqui... Que PaaS não há. Não há. Mas aí você vai ter PaaS se você fizer desse jeito que eu tô falando. Porque você desenvolve aqui, faz o que você quiser. ABAPER, Java, põe o que você quiser fazer aqui, faz aqui. Faz essa conversa acontecer com as APIs, certo? Com os microserviços, etc. Sim. Vai e volta informação. Para o usuário, você publica uma tela igual. Ele não sabe se ele está aqui no RP, se ele está no PaaS, onde que ele está. Ele está vendo o mesmo sistema. E aí, quando você faz isso da maneira correta, quando a gente for atualizar esse sistema, como está tudo fácil aqui, a gente vai atualizar esse sistema em pouquíssimo tempo. Né? Só para dar um exemplo, a Levis de jeans, eles atualizam agora em 15 minutos. 15 minutos já está na nova versão do RP. É um negócio inimaginável. Né? Sim. E aí, por quê? Porque eu garanto que essas APIs elas vão ser mantidas íntegras. Né? Ou seja, aí o desenvolvimento está aqui. Né? Então, cara, como eu uso essa porta que ela está íntegra, eu tiro informação, devolvo informação, o RP vai continuar funcionando. Então, olha que bacana isso. E aqui, até para a gente deixar essa questão da nuvem, a gente vai falar no segundo bloco, com certeza, porque nuvem é o assunto do momento já há muito tempo e a gente precisa explorar um pouco isso também. Mas essa questão da integração de dois profissionais que são super importantes para esse mundo da SAP, né? Que é esse cara que trabalha no ambiente de PaaS, que de PaaS ele não tem nada, mas fica à vontade para desenvolver o que precisa, o que quiser, ter as APIs, ter essa questão toda, com o tester lá na ponta, com o usuário, o stakeholder da vida, que vai testar e não vai criar prejuízo para os mecanismos de processo que estão funcionando. Exatamente. Então isso é muito legal. A gente vai dar uma pausa para repor a água, né, respirar um pouquinho e deixar o assunto de nuvem para o segundo bloco. Marlon. Pois não. Pode falar. Você fica muito quieto, Marlon. Só eu e o Alexandre estamos falando. Aliás, você fala muito pouco, né? Eu prefiro guardar as cordas vocais. Boa. Pedro, tô na tua mão, velho. A hora que você quiser. Aperta o play. Aperta o play. E como é que...
gente, e eu não pude te deixar nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Amigas e amigos, BasilCast de volta nesse segundo bloco. Eu sempre esqueço de falar isso, sabe, Alexandre? Eu sempre esqueço. Porque eu não sou youtuber, né, velho? A gente tá se esforçando. Mas parece, né? Você tem toda a aptidão aí. Então, mas eu esqueço do básico. Dá aquele joinha, esmaga aquele like, segue a gente nos canais, canal Barueri, BasilCast. O Alexandre depois, através da assessoria de imprensa dele, de marketing, vai compartilhar os canais da SAP, que hoje nós estamos falando de SAP, a evolução tecnológica da SAP. Né, Marlon? Se você tá falando, tá falado. Então tá beleza. Eu gosto do Marlon assim, ele é de poucas palavras e concorda comigo, então eu posso ficar à vontade. Nem sempre. Ele só não manifesta muito. Mas hoje a gente tá aqui na mesa com o Alexandre, que é VP da SAP, VP Latam, inclusive, né? Eu já trabalhei com Latam, cara, é uma loucura. É uma delícia. Latam, assim, até para esclarecer, porque naturalmente o canal Barueri ele tem um alcance grande, né? Ele alcança aí 2 milhões de pessoas. Então, quando a gente fala Latam, a gente está falando de América Latina, ou seja, a gente não, no caso, eu espero que a gente também, né, Marlon? Mas não, o Alexandre especial. Não, chega. O Alexandre especial, ele responde por negócios e conexões e conversas do México para baixo. Isso aí. Né? Eu trabalhei numa empresa no passado que eu fui Latam e é do México para baixo, eu vou te dizer. É bonito, mas não é fácil, não. Não é. Né? Culturas diferentes, fuso horários diferentes. Exato. Nossa, e quantas reuniões assim. Aqui no Brasil era 9 da noite, no México era, sei lá, 5 da tarde. Mas enfim, faz parte do jogo. Isso aí. No bloco anterior, a gente deixou um ganchinho para falar de nuvem. SAP em nuvem. Porque tudo é cloud. Inclusive tem um adesivinho aqui no meu tablet, muito bacana, que chama, ó, não existe uma nuvem, é apenas alguém em algum computador. Mas é assim, e a gente falou disso no episódio da Nutanix, inclusive. A gente falou disso no episódio da Nutanix, que a nuvem é um data center, é um conjunto de equipamentos que está alocado num lugar específico e que é administrado por algumas pessoas. Né? Não está simplesmente ao além. Vamos entrar um pouco nessa esfera, Alê? Vamos explorar um pouco isso. SAP e nuvem. SAP e nuvem. Então, assim, hoje a SAP
mudou totalmente, né, a chave para a nuvem, né? Então, imagina, 50 anos atrás não tinha isso, né? Nossa, sim. Então, ela também passou, lógico, evidentemente, por todo um processo, né? Sempre teve isso como seu carro-chefe o ERP. O processo da SAP, ela entrou na nuvem no início aí dos anos 2010, mais ou menos, adquirindo algumas empresas de nicho, que já nasceram em nuvem, né? Então, por exemplo, tem uma empresa chamada SuccessFactors, né, que tinha que tem, né? Ela virou agora o portfólio da SAP, toda a gestão aí de soluções para atender os processos de recursos humanos, né? Legal. Uma outra empresa chamada Ariba, né? Ariba! Que a SAP foi lá e adquiriu, sim, né, para fazer sim. todos os processos aí de compras, leilão reverso, sim. etc. Então ela começou fazendo essas aquisições, né? Para ganhar esse know-how e ao mesmo tempo ela foi transformando tudo que a gente falou no primeiro bloco, né, de novas tecnologias, design e assim por diante. Em 2015, a SAP lançou o S/4HANA, que é o novo ERP da SAP. S/4HANA. S/4HANA. Vale a pena a gente falar um pouquinho de por que esse nome. Sim, então, lógico. uma coisa que chama atenção é o HANA. O que é o HANA, né? Então, antes de ela lançar o S/4HANA, ela desenvolveu uma inovação muito legal, que é o HANA. Legal. Né? E esse cara habilitou a SAP a fazer um monte de coisa hoje. O que é o HANA? O HANA é uma plataforma de desenvolvimento e um banco de dados em memória. Isso também é uma coisa que não existia antes, né? O que a gente tinha antes? A gente tinha banco de dados relacionais, né? Em disco, em rígido, etc. Sim, né? sim, os storages da vida. Storages, etc. Né? Muito legal, funciona, só que esse cara, para grandes volumes, ele não tem performance. Sim, né? Concordo. Então, e performance virou um fator decisivo hoje para você fazer um monte de coisa. Né? Hoje, se você entra no Google e se você espera mais 5 segundos, você já está irritadíssimo. É ou não é verdade? É sobre isso. Isso é cultural. Assim, o ser humano ele mudou por causa dessas coisas. E até eu vou abrir um parênteses rápido, sem perder a tua linha a tua narrativa, mas eu assisti recentemente um documentário sobre o Spotify no Netflix. E a luta do cara era o quê? Diminuir o resultado de busca de músicas, ou o início das músicas, na verdade, quando o cara apertava play, não podia demorar mais do que 0,2 segundo, porque é o tempo que o cérebro leva para perceber. Exato. Então, chegavam os programadores assim, falavam, a gente conseguiu 0,25. Ele olhava assim, todo mundo feliz, né? O cara olhava e falava, não é 0,2, é 0,25. Tá lento ainda. Tá lento. É louco. Louco. Eu recomendo. Não, é sobre isso mesmo, né? E a outra coisa é que a humanidade começou a gerar muito mais dado do que sempre, né? Sim. Provavelmente o que a gente gerou de dados, sei lá, nos últimos 5 anos é mais do que toda a história da humanidade. Eu acredito, né? sim. Provavelmente é isso. E isso vai continuar sendo exponencial, porque todo mundo hoje gera conteúdo, né? Todo mundo. Hoje, então assim, imagina também no mundo corporativo. Isso também explodiu e os que sabem fazer uso dessa informação não estruturada que está por aí, né? Os caras conseguem tirar mais proveito. Essa informação está em todos os lugares, né? Como que eu uso isso em prol do meu negócio? Então, bom, voltando aí. Então, essa por tudo isso desenvolveu, então, puxa, vamos desenvolver uma plataforma que ela é muito mais rápida e muito mais poderosa do que a gente tem no mercado hoje. E esse é o HANA. Né? Então, é um banco de dados, é uma plataforma que ela roda em memory. Tá. Né? E ela já sabendo que em memory, o chip de memória vai ficar mais barato. Isso, imagina, foi a 2010, né? Sim. Ou até antes, né? Então ela já puxa isso. Então assim, ano após ano, a memória vai ficar mais barata e vai chegar uma hora que a gente vai mudar para memória e não mais para disco rígido. E isso vai ser economicamente viável. Então ela foi lá, desenvolveu o HANA. E com o HANA abriu a porta para a SAP fazer um monte de coisa. E uma das coisas que ela fez foi o novo RP da SAP, que é o S/4HANA. O S/4HANA. Por quê? Porque é um RP desenvolvido nessa plataforma HANA, por isso o nome. Então, certo. O S é de suite, né? Porque é uma suite de aplicativos, né? For HANA. E uma das coisas que ela habilitou foi justamente que agora o S/4HANA ele é um RP que ele é um RP transacional e analítico no mesmo lugar.
Isso é muito importante para quem dirige uma empresa. Né? O que é o RP transacional? O RP transacional ele é uma caixa registradora. Então você entra lá no RP e você diz, comprei tanto, no preço de tanto. Paguei tanto para esse fornecedor. Fiz, né? Você registra tudo, contabilidade, tudo certo, do jeito que a gente falou de convergência. Mas para você usar essa informação depois de uma maneira simples, analítica, num dashboard, não é tão fácil você tirar a informação dali. Sim. Você tem que tirar a informação dali, jogar no Data Warehouse, construir a modelagem até você chegar aqui em cima em indicadores de negócio. Sim. E você tem que colocar uma camada analítica para isso virar aqueles reloginhos bonitos que os diretores olham. Que eles adoram ver. Isso. Bom, qual que é o problema da arquitetura antiga? Primeiro que isso leva tempo. Então, quando chega ali em cima na camada analítica e quando um diretor financeiro está olhando para aquela informação na arquitetura antiga, ele está vendo provavelmente algo que não é mais a realidade de hoje. Ou ele está vendo o dia anterior, ou ele está vendo uma semana anterior, depende de como que o dado saiu daqui, do transacional, e foi navegando para chegar ali em cima. O segundo problema é que alguém construiu essa modelagem de dados até chegar aqui. Ou seja, existe ainda o risco da informação que está aqui não ser uma informação precisa e correta para esse cara tomar a decisão. Então, com o S/4HANA isso morreu. O S/4HANA no mesmo lugar, ele é o RP transacional e ele já é esse RP analítico. Por quê? Certo. Porque agora a gente pode jogar qualquer pesquisa no HANA, qualquer consolidação, que a informação vai voltar em tempo real. Então não tem mais isso de, puxa, eu tenho que ficar construindo um monte de coisa para informação. Não, eu jogo direto ali na base, no nível granular, e o RP ele consegue construir e traduzir essa informação para algo analítico em tempo real. Porque agora é tudo em tempo real por conta do in-memory capabilities. Né? Então isso deu um poder para o executivo da empresa, ele pilotar a empresa olhando para frente, porque o que ele está vendo é o que está acontecendo agora. Cara, agora eu sei como está meu fluxo de caixa, eu sei agora como que está a posição de devedores aqui, que vai impactar aqui a minha empresa. Em vez de ele ficar olhando para o retrovisor, que é ele analisar dados de ontem ou da semana passada. Da semana passada. Assim, eu acho que vale a pena até colocar, você trazendo um pouco desse racional, me arremeteu muito a bases não relacionais. Né? O data lake da vida. Se joga tudo lá, mas existem algoritmos que vão trabalhando essa informação. Não é o mesmo princípio, continua sendo uma base relacional. Sim. Continua? Não, continua, exato. Né? Você pode usar o HANA, inclusive, né, para isso, mas aí, para esses grandes volumes, né, talvez você não precise de tanta performance ainda. Aí tem outras arquiteturas que você usa para isso. Então, eu estou usando mais para esse contexto realmente do RP, né? Quando você tem os dados estruturados e tudo mais. Mas aí voltando então no cloud, para a gente não se perder demais. Senão começa a gente começa a viajar na tecnologia, é um negócio interessante. Assuntos infinitos. Né? Sim. Então, em 2015 a gente lançou o S/4HANA já no conceito de nuvem. Né? Lógico, a gente lançou também no modelo on-premise tradicional, porque ainda naquela época o mercado ainda tinha muita preferência por on-premise no mundo empresarial, mas a gente já lançou sabendo que esse negócio seria um modelo de subscrição de cloud para SAP. Olha que interessante. Veio a pandemia, cara, isso acelerou de maneira assim exponencial, né? Não só para a gente, mas para os hyperscalers, né? Então, se você olhar lá em 2017, 2018, qual que era a presença aqui da GCP, AWS e Azure no Brasil era muito pequena. Sim, né? sim. Totalmente diferente de hoje, né? Que essa adoção ela explodiu. Mesma coisa com a gente. Então, o que a gente fez? A gente foi para essa estratégia. Então, hoje a gente já, assim, o nosso grande crescimento, e a gente cresce 2 dígitos ou às vezes 3 dígitos por ano, em cloud, enquanto o nosso modelo de on-premise, que é a venda de licença, né? Ela decresce também, né? Nesse patamar aí de 50% ou mais, né? Por ano. Então a gente já percebe que o mercado ele mudou. E ele mudou justamente por isso, porque o cloud ele traz agora vários outros benefícios, né? E aí realmente são muitos, né? Eu tenho que começar de algum lado, então sim. Vou começar do que vier na minha cabeça, mas é muita coisa mesmo. Então o primeiro tem a ver com a inovação, né? Então quando o cliente está no cloud, a gente
libera essa inovação para ele e ele é muito mais fácil de consumir, né? Voltando todo aquele esquema que eu falei de atualização, né? Então, Justo. funcionários da SAP estão ali gerenciando aquele sistema, deixando aquele sistema atualizado, né? Para que a inovação seja de fácil consumo para os nossos clientes. Sim. Né? O outro ponto é o accountability, né? A responsabilidade. Quem que é responsável por aquilo? No mundo cloud, a SAP é responsável por aquilo. Que é esse o pescoço que nós vamos apertar. Exatamente. No mundo on-premise, quem que é responsável por aquilo? Não sei. Né? Por quê? Porque... o coitado do Cleiton de TI. Exato. É o Cleiton. Por quê? Porque a SAP no mundo on-premise é responsável pelo software. E realmente, né? A gente tem lá um contrato de suporte de software. Se é bug, a SAP tem que responder. Agora, imagina lá um cliente está rodando o SAP, o RP, e aqui é legal dizer que a gente chama esses sistemas de sistemas de missão crítico. Você sabe por quê? Porque quando o SAP para de funcionar, a gente para a empresa. A empresa para de faturar, começa a ter fila de caminhão. Literalmente. Né? A gente sabe do impacto. Sim, né? Não é uma brincadeira. Né? Não, é um sistema de missão crítica. De missão crítica, uma responsabilidade enorme. Então, assim, quando a gente está no modelo on-premise e caiu o sistema, quem que vai colocar esse sistema de volta? Né? Então, assim, o cliente vai lá, vai abrir um chamado com a SAP ela vai analisar, e se não for bug, etc., ela vai falar, puxa, alguma coisa aí no seu banco de dados, ou alguma coisa na sua infraestrutura. Né? Pode ser qualquer outra coisa que não o software. Né? Sim. E aí o cliente vai, então, atrás do cara da infraestrutura. Sim. Né? Também não é a infra. Aí o cliente vai atrás do cara que faz o backup e recover. Puxa, vai atrás do Marlon. Vai atrás do Marlon. E aí, cara, o cliente fica um dia só para tentar achar onde que está o problema, qual que é a causa raiz daquele problema. Né? Claro, todo mundo vai ajudar, mas o problema é que às vezes não está no controle da SAP ou do outro. Né? E aí o impacto é muito grande, né? De você parar X horas. Tá. No modelo cloud, não interessa o problema está na infraestrutura, está no banco de dados, sistema operacional ou no RP, a SAP tem que te dizer. Ela vai te responder, você vai entrar em contato com a SAP. Na verdade, a SAP já vai detectar antes, certo? Que caiu. Sim. Ela já vai criar aí um plano de ação para te responder e ela que é a pessoa que vai colocar isso de pé. Né? A empresa. Sim. É engraçado. É engraçado, assim, é interessante porque a gente vê realmente o movimento de várias empresas seguindo para o modelo de subscrição. Né? A própria Veritas, que é uma empresa que a gente tem uma forte parceria na área de serviços e atende muitas contas, ela migrou para a subscrição e está fazendo com que todos os clientes migrem para a subscrição. Isso não vai eliminar a necessidade de profissionais que trabalhem com a ferramenta propriamente dita. Isso. Mas essa responsabilidade, atrelada a vários benefícios, ela passa a ser muito mais forte, muito mais intensa. E me traz uma outra coisa, que as empresas de tecnologia, elas parece que estão deixando de ser aquelas empresas que vendem ativos de licença de software para efetivamente venderem serviços. Isso, exatamente essa é a transição que a gente tem passado nos últimos anos na SAP. Né? Deixar cada vez menos uma venda de ativo e muito mais uma empresa de serviço. E até o relacionamento com o cliente muda, né? Porque muitas vezes você vende o ativo e depois o cliente faz o projeto e muitas vezes até a gente não entende, né, o que está acontecendo ali, porque já passou na mão de outras empresas. Né? Aqui não. Aqui a gente está com esse cliente todo dia. Todo dia a gente está prestando serviço para ele, a gente está aplicando patch de segurança, a gente está monitorando como está o crescimento da base dele, como está a performance. A gente tem lá monitorando 24/7 cybersecurity, né? Que é outro tema super relevante para cloud, que também está embarcado na nossa solução, que chama Rise with SAP, a propósito. Rise with SAP, que é justamente essa proposta. Né? Bota aí no seu roadmap para você estudar, viu? Quer trabalhar com cybersecurity para SAP. Eu vou mandar meu currículo para SAP e sair da Brasil. Pode sair, cara, tudo bem. 15 minutos, um upgrade de 15 minutos. Tem ideia do que é isso? Cara, assim, você pode ir, não tem problema. E aí eu viro parceiro da SAP e quando der problema eu ligo para você. Falo, Marlon, me ajuda. Isso Vamos encurtar essa comunicação aí. Tá, beleza. Me convenceu, eu não vou mais.
Esse é o picareta. Mas, cara, os benefícios são muitos, né? E outra coisa também legal dizer é que pro S4, e de maneira geral, cloud, subscrição, não significa criar data centers, né? Sim. Essa não é a estratégia da SAP, né? A gente não está no business de levantar data centers e gerenciar isso. Montar infra de TI. Não. Então, a nossa estratégia é, cara, eu vou trabalhar com quem sabe fazer isso melhor no mundo. Então, a gente se aliou com GCP, com a AWS e com a Azure, né? Sim. E a gente entrega, então, as nossas soluções nesses hyperscalers. Né? O cliente escolhe, puxa, onde você quer em São Paulo, você quer em Estados Unidos e Virgínia, você quer na Europa, não tem problema, né? O cliente assina um contrato só com o SAP, de subscrição, né? Ele só me diz onde que ele quer que eu faça o provisionamento, funcionários da SAP vão fazer tudo, funcionários da SAP vão lá, vão subir o sistema, vão fazer o provisionamento e depois vão cuidar da parte técnica, né? Vão manter atualizado, vão fazer o cybersecurity, vão manter esse cara funcionando de pé com o melhor nível de serviço possível. E aí você, profissional especialista em finanças, administração, RH, qualidade, logística, vai se preocupar com quem? Melhorar os processos da sua empresa, dos seus departamentos, junto com a ferramenta, com a SAP, sem se preocupar com a infraestrutura. Exato. E aquele profissional de infraestrutura que está lá da empresa cuidando disso tudo, não se preocupe também, viu? Porque isso vai ter demanda para um caramba. Não, exato. Não, e esse cara é assim, muitas vezes é uma governança compartilhada. É justo. Porque não é assim, eu decido tudo, né? Muito pelo contrário, né? Eu tenho que ter do outro lado um gestor que está ali trabalhando comigo, né? Ainda mais oferece a infraestrutura. Isso, exato. O negócio, seja ele lá na ponta, o profissional que trabalha numa área X ou o cara de TI que conhece o negócio, é esse cara que vai dizer vou ou não vou, faço ou não faço. Faço ou não faço, exato. Isso aí. Cara, sensacional, Ale. Dá pra gente ficar falando aqui umas 2 horas sobre isso, porque tecnologia é um troço que nós gosta. Nós não manja muito, mas nós gosta. Cara, eu ganho pão, né? Mas eu quero muito agradecer de você ter vindo. De verdade, acho que dava pra gente falar muita coisa ainda. Fica o convite, se quiser vir falar de novo, trazer outras novidades da SAP, vai ser um prazer pra gente gravar e falar e explorar esse mundo, porque eu acho que e até me surpreendeu, na verdade. Né? Ou seja, aquilo que a gente vem falando, sei lá, há 1 ano, já é uma transformação que está acontecendo há pelo menos 20. Né? Então fiquem tranquilos, nós vamos sobreviver. Ale, fica à vontade aí para suas palavras finais, uma mensagem que você queira deixar para os nossos amigos e amigas. Não, legal, obrigado, Edu, Marla, aí pelo convite, muito legal mesmo o bate-papo, também gostei muito, né? Que bom. Não só de representar a SAP, mas estar aqui trocando essa ideia, uma resenha, né? Legal, essa é a ideia. Como vocês costumam dizer. Cara, e é isso, totalmente à disposição, né? A gente tá nessa jornada aí para realmente a gente ajudar essas empresas, né, a rodar melhor, a terem melhores processos, a serem mais sustentáveis, né, que é um outro super pilar da SAP, né? Então, claro, é business, mas também é fazer um mundo melhor, né? Então isso também tá muito por trás da filosofia da SAP. É né? business, mas você tem responsabilidade. Exatamente. Sim, com o meio ambiente, com as pessoas, com o desenvolvimento das pessoas, com uma série de coisas. Marlon. Pois não. Pode falar. De boa. Pô, de novo, cara. Fala, manda uma mensagenzinha. Olha lá pro seu público. Olha lá isso, olhe para a câmera e fala. Tchau. Ele fez isso da outra vez. Amigas e amigos, super obrigado. Não esquece daquele joinha, né? Seguir canal Barueri, seguir a SAP, seguir o Basilcast. Novidades aí chegando, né? De forma forte aí para todo mundo poder adquirir conhecimento de qualidade, poder se desenvolver, né? Já tá aí, tem até a marca d'água, vocês vão ver no vídeo. Super beijo, obrigado. Pedro, é contigo, Laisla também, a hora que você quiser, velho. Aí, ó. Show. Eu acho legal isso, porque o áudio fica assim.